Diga: Deus deu Deus o impossível. Ele não mudou. Diga: Ele pode soprar um vento e trazer vitórias, as vitórias que eu preciso. Ele pode assoprar um vento e trazer os clientes que definirão o meu ano. Diga: e eu creio nisto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês, que Deus os abençoe muito. Vamos para uma semana poderosíssima, a última semana do mês. Lembrando, termina o mês, já entramos em fevereiro, semana próxima já, domingo próximo já, Santa Ceia de fevereiro, e seguimos com muita força aí, com muitas coisas bacanas, especiais para fevereiro e para o nosso ano. Vamos lá, diga comigo: o desafio está no meio. Então, quero que você preste muita atenção nisso, tá? Muita atenção. Porque começar algo é sempre muito fácil. Todo mundo começa com empolgação, começa motivado, empolgado. Mas o problema não é começar. O problema é o meio. O problema, o grande desafio é o meio do processo. E, biblicamente, nós vemos que o meio é o problema onde muitos têm fracassado, muitos têm perdido. Porque não basta começar algo com empolgação. Não basta a gente começar algo e dizendo assim: eu vou começar, agora eu vou fazer isso. Inclusive, eu aprendi a conhecer uma pessoa empolgada. E também você conhece. Pode prestar atenção que às vezes as pessoas chegam toda motivada para te contar uma história, você olha e fala assim: ele está tentando se convencer, mas ele ainda não está convencido. Ele está falando com empolgação, mas ainda não está dentro dele. E biblicamente, nós vemos que existem inúmeras histórias importantes para a gente refletir e aprender com elas. Então, nós podemos pegar aquela primeira passagem bíblica, quando Jesus estava do lado de cá do mar, e ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Quando eles saíram, estava tudo bem. Mas no meio do processo, no meio da travessia, foram surpreendidos por uma tempestade. E na tempestade, que é uma coisa que eu gosto muito de refletir sobre isso, e eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. O texto diz que a tempestade ela era tão forte, tão grande, que as ondas já estavam cobrindo, passando por cima do barco. Mas o texto diz que Jesus estava dormindo na polpa. Estava lá dormindo na polpa. Eu ainda tenho muitas dúvidas se ele realmente estava dormindo, ou ele estava em silêncio, observando para ver qual seria a reação dos seus discípulos. E os discípulos já estavam alvoroçados e dizendo: será que o mestre não vê? Nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Peraí, como é que eu posso morrer se Jesus está no barco? Como é que o barco vai afundar se Jesus está nele? Tanto que ele levanta, e a primeira coisa que ele faz é dar um puxão de orelha. Ele puxa a orelha. Ele diz: vocês não creem ainda? Por que temer? Espera aí, se eu estou no barco com vocês, esse barco vai afundar? Então, aí ele levanta, repreende a tempestade, e chegam do outro lado. Então diga comigo: o desafio está no meio. Não basta começar. Quando nós vamos atravessar ou atravessar para o outro lado, que significa um outro tempo, uma nova vida, uma nova estação, viver coisas novas, é assim, às vezes a gente sai e está tudo tranquilo, está sereno, mas nós encontramos desafios na travessia.
Nós encontramos desafios. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus nunca fala o que nós vamos enfrentar. Ele não fala. Quando ele diz que a terra de Canaã era deles, entre tome posse, ele não falou assim, ó, só que saiba de uma coisa, vocês vão encontrar gigantes lá, vocês vão encontrar fortalezas lá, vocês vão encontrar muralhas que são impenetráveis lá. Ele não teria, se ele tivesse falado, muita gente teria desistido. Quando ele falou para Maria, que a Maria ia gerar o sobrenatural, o impossível, que no ventre de Maria estava sendo gerado o Salvador, ele não falou que ela ia enfrentar. Ele não disse que aquele filho ia ser perseguido, que iam tentar matar o bebê dela, que ela teria que fugir para o Egito. Ele não falou. Só que aí você olha o processo, cada uma dessas situações, você olha e reflete assim, espera aí, porque havia gigante, não era glorioso, não era poderoso, não era uma coisa incrível a conquista da terra prometida? Sim ou não? Sim ou não? Olha o que nós temos que enxergar, se a gente ficar olhando, né, e a Bíblia diz o seguinte, não nos ensina, por isso que a palavra para nós é grave, porque se Deus falasse simplesmente dos desafios, todo mundo ia pular fora. Se ele tivesse falado assim, vamos entrar nesse barco aqui, mas nós vamos enfrentar uma tempestade ali no meio da travessia, nós vamos pegar uma tempestade que vocês nunca viram igual. O que possivelmente muitos fariam? Não vou nem entrar nesse barco. Eu, hein? É verdade ou não é? Sim ou não? O que nos ensina? Espera aí, por isso que vem o Senhor e diz lá a Josué na conquista da terra prometida, olha, você vai entrar e você vai tomar posse dela. Mas tem uma coisa, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque só assim você será bem sucedido. Olha para a minha palavra, fica com a palavra. Se você caminhar por vista e não por fé, você vai desistir. Empolgado é o que não falta, gente. Acabei de dizer isso para você. Porque agora eu vou fazer, porque agora eu vou realizar. Nossa, ok. Tudo a gente começa com empolgação. Mas o desafio está no meio. Não é fácil começar uma dieta? Sim ou não? Fácil começar. Fácil é o meio dela. Difícil é o meio dela. Tudo que você começa, o desafio está no meio. O final é gostoso. O início é empolgação. Mas e o meio? Como será? Quer preparar a tua mente para isso. Porque muita gente sai. Mas não são todos que chegam. Todo mundo começa. Quando saiu do Egito, saiu uma multidão em direção à terra prometida. Mas quantos realmente entraram? Quantos pisaram nela? Quantos possuíram a terra prometida? Diga comigo, o vale não é a minha casa. Diga, o lugar preparado para mim é o lugar alto. Olha o que diz Abacuque, ó soberano, é a minha força. Aliás, o Senhor, o soberano, é a minha força. Diga comigo, ele faz meus pés como os do servo, ou servo, né? Faz-me andar em lugares altos. Faz-me andar em lugares altos. Aí eu faço uma pergunta para você. Você possui uma compreensão clara de onde está e dos objetivos para os quais está caminhando? Está claro para você
aonde você está e para onde você está indo ou não está claro? Aonde você quer chegar? Tem clareza dos sonhos, do propósito da sua vida? Olha aqui para mim. Eu sempre falo para vocês que o olhar de vocês me conta o que está acontecendo. O olhar de vocês me conta. Sou um cara que eu não prego olhando para o horizonte, eu prego olhando para os seus olhos. Eu corro o olho de cada um. Eu sei aonde realmente está entrando a sede, a fome e aquilo assim, vamos ver se acontece alguma coisa. Eu estou, mas eu estou. Mas eu não estou 100% presente. Grave uma coisa. Além disso, você registra minuciosamente os sonhos, as metas, os objetivos que estão no seu coração, como diz Abacuque 2:2, escreva a visão, coloca diante dos seus olhos. Qual é? Uma vida à deriva é como um barco à deriva, né? Quem sabe, se Deus quiser, um dia, não, espera aí, o que eu quero? Qual é o meu projeto espiritual? Quanto eu quero crescer? Inclusive nesse projeto aqui, a primeira coisa que existe aqui é o seu espiritual. Se o espiritual vai mal, tudo mal. Diga essa frase comigo, o espiritual mal, tudo mal. Sempre que você ver alguma coisa não está bem, corra para o espiritual. O espiritual resolve. Ele é o responsável. Espiritual bem, tudo bem, espiritual mal, tudo mal. Porque o espiritual eleva a nossa fé, clareia a visão, gera poder dentro de nós. Qual o projeto familiar e sentimental? Tem claramente diante dos seus olhos? Qual o projeto de saúde? Mais energia, mais saúde, mais disposição para correr atrás, para lutar as batalhas que precisam ser lutadas e alcançar seus sonhos. A terra prometida tinha guerra, tinha luta. Muitas vezes os inimigos foram surpreendidos na primeira hora do dia, quando eles não esperavam. Era estratégia. Às vezes o inimigo já estava dormindo, eles já estavam atacando. Por isso nós levantamos cedo para orar já. Inclusive, deixa eu fazer uma correção da nossa consagração das marcas sábado próximo. Ontem o Vitor mandou uma mensagem, hoje, como eu levanto hoje muito cedo, e realmente 6 horas da manhã o sol já estava alto. Então a gente vem, eu vou começar um pouquinho antes das 6. Pouquinho antes das 6. Então chega antes das 6. Porque a gente, antes do sol nascer, nós vamos orar. Antes do sol nascer, nós vamos consagrar. Quais são os projetos financeiros, profissional? Inclusive ontem, olha que coisa linda, né? Ontem mesmo, a palavra foi: escrituras serão assinadas, propriedades serão compradas. Lembra? Sim ou não? Ontem mesmo as escrituras já foram assinadas. Pessoas mandaram testemunho hoje. Ontem, eu fui ver hoje. Mensagem de ontem. O senhor falou hoje de escrituras, já assinei escritura hoje. Já assinei o contrato hoje. Que lindo. Devido aos seus sonhos, visualizando imagens daquilo que você sonha, encha sua mente da verdade, creia, imagine, visualize. Como diz o texto, né? Levando para fora, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. O que Deus fez com Abraão? Colocou uma imagem vitoriosa diante dos olhos dele, poderosa. Olhe para isso, não olhe para a sua realidade. Se você puder contar, levando para fora da terra, diz: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Imagine, né? Hoje você olha isso, você vê que Deus foi fiel na promessa.
São milhares e milhares de pessoas, mundo afora, né? E prosseguiu: assim será a sua descendência. Queridos, a mesma mente que concebe o pior é a mesma mente que gera coisas poderosíssimas. É a mesma mente. Às vezes a mente está condicionada a pensar o pior. Você já viu que muitas vezes a pessoa está tão acostumada com tudo dar errado, quando tudo começa a dar certo, ela fala assim: estou até preocupada, tem alguma coisa errada. É assim ou não é? Estou até preocupado, não é possível um trem desse. Porque tanto problema, luta, que a pessoa se acostuma, parece que é isso. Não é que a gente não tem luta, nós temos. Mas nós vamos rompendo, nós vamos vencendo. Cada batalha é uma nova conquista. Cada nova batalha é um novo desafio, uma nova conquista. Por isso nós precisamos nutrir a nossa mente com a palavra. Nutrir a nossa mente. Vamos falar aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou falar um pouco sobre isso sábado com vocês. 1/3 das parábolas de Jesus é sobre negócios. 1/3 das parábolas de Jesus é sobre administração, multiplicação, gestão, liderança. 1/3 das parábolas de Jesus. Já parou para pensar quantos ensinamentos poderosos nós temos? Mas a mente religiosa não permite a gente enxergar isso. Ela nos fecha. É como se tem algumas coisas que não se mistura, não se separa, né? Como sempre digo, não se separa uma coisa da outra. Diga comigo: a mesma boca que reclama também pode declarar vitórias, e vitórias gigantescas. É a mesma que reclama, é a mesma que murmura, mas a gente aprende a disciplinar, ter o controle sobre a nossa boca. A Bíblia diz que quem guarda pela sua boca você gera vida ou morte, vitórias ou derrotas. Ela é uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição? A boca. Agora, como é que eu uso a minha boca? Quais as orações, as declarações que eu falo? As mesmas mãos que a gente faz, é a mesma mão que eu pego e escrevo meus sonhos, meus projetos, é as mesmas mãos que eu estendo e abençoo, profetizo: aqui haverá vida, aqui haverá prosperidade, aqui haverá abundância, aqui haverá crescimento. É a mesma. Mas a diferença está no quê? No que está dentro. É as mesmas mãos. Coloca diante dos seus olhos. Aprenda, se disciplina. Entre esse ano focado. Escolha o que você vai permitir. Diga assim comigo: meus olhos são porta de entrada. Diga: meus ouvidos são porta de entrada. Escolha, decida o que você vai olhar, o que você vai ouvir, porque eles são porta de entrada para descer para o seu coração. Desceu para o seu coração a coisa errada, concebeu o pecado. Escolha para onde você vai olhar. A gente não tem um controle sobre uma série de coisas, mas nós temos sobre nós, não temos? Sim ou não? Eu não tenho controle de uma série de circunstâncias, a gente não tem um controle sobre a cabeça do presidente, mas eu tenho sobre a minha. Você tem sobre a sua. A gente não tem um controle sobre a cabeça dos políticos, mas nós temos sobre nós. Nós não temos controle sobre as notícias que estão jorrando aí, mas eu tenho sobre mim o que eu vou permitir que entre. Porque isso aqui é porta de entrada, isso aqui é porta de entrada. Isso aqui é porta de saída. O que entra aqui, sai aqui. Pode contaminar a minha vida, pode contaminar a minha vida e pode contaminar a minha vida. Isso aqui altera o curso da sua vida. Então você tem que ser seletivo. Você tem que escolher para onde você vai olhar, o que vai sair da sua boca. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Diga comigo, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faz conhecidas, em nosso tempo. Olha que coisa linda. Em tua ira, lembra da misericórdia. O que Abacuque está dizendo? Ele está trazendo a memória. Faz de novo, Senhor. Faz de novo agora, no nosso tempo. Eu ouvi falar das tuas obras. Eu ouvi falar da tua grandeza, do teu poder. Faz de novo. Mas faz agora na minha vida, Senhor. No meu tempo, na minha vida. Ele não pode fazer de novo? Sim ou não? Poxa, onde nós falamos, hoje eu falei pela manhã na live, ele não levantou Ciro, deu poder ao Ciro, pegou Ciro pela mão, levantou Ciro, conduziu pela mão, deu poder a ele, diz que não haveria portas fechadas diante dele, não haverá portas trancadas diante de você. Isso é para você. Diga, não haverá portas trancadas diante de mim. Não haverá portas fechadas diante de mim. Porque Deus diz, eu tomo você pela mão, não vai ter porta fechada para você. Isso é fé. Elas podem até estar, mas elas vão ser arrebentadas. Não é? Despedaçarei trancas, portas de bronze. Eu vou despedaçar. É o que está escrito. Ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, diga comigo, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Vamos lá, diga comigo, operando eu, quem impedirá? Operando ele, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Agora cabe a nós, espera aí, eu creio, eu acredito. Está dentro de mim, eu acredito nisso. É para mim. A Bíblia diz que Elias era um homem como eu e você. Tanto é que ele teve dor, ele sentiu medo, ele sentiu tristeza, ele tentou se esconder, ele teve um princípio de depressão. Mas o texto diz, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E voltou a orar e voltou a chover. O que isso tem a ver? Economia. A oração dele mudou a economia. A oração dele trouxe prosperidade. Diga, a minha oração muda a minha economia. Diga, a minha oração traz prosperidade. A oração dele fez que o céu abençoasse a terra. E o interessante é que o texto diz, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E voltou a orar e voltou a chover. Mudou a economia. A oração mudou a economia. A oração moveu os céus para abençoar a terra. A oração. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quer dizer, não tem quem possa amaldiçoar aquele que Deus abençoou. O texto diz se não me engano, ou Números, fala da história de, daqui a pouco eu leio, Balaque contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e 3 vezes teve que abençoar, 3 vezes ele teve que abençoar, o que foi contratado para amaldiçoar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda.
Deus não pode soprar esse vento? Sim ou não? Não pode? Não tinha um caminho. Ele soprou e abriu. Ele pode soprar o vento. E a Bíblia fala sobre isso, né? Ventos que trazem bênçãos, vento que traz prosperidade, vento que traz abundância, vento que muda as circunstâncias. Mas Moisés clamou ao Senhor, e esse indicou um arbusto, e ele lançou na água. Diga comigo, essa se tornou boa. Quer dizer, ele chega num lugar, no deserto, chega num lugar, tem um lugar, uma fonte de água ali, mas a água não era boa, contaminada. Aí Moisés ora ao Senhor. Quando ele orou ao Senhor, Deus deu a direção. Olha que coisa linda. Clamou ao Senhor, Deus indicou, deu a direção do que fazer. Ele foi, pegou um arbusto, lançou na água, quer dizer, ele lançou a fé naquela água, e a água se tornou boa, como está escrito aqui, ó, e essa se tornou boa. É quando nós lançamos a fé no problema, é quando nós lançamos a fé aonde parece que não é bom, é a fé que muda as circunstâncias, é a fé que muda a realidade. Nós precisamos viver por fé, fazer aquilo que nós ouvimos. Disse o Senhor a Moisés, diga comigo, eu lhes farei chover pão do céu. Sabe o que significa isso? Vou fazer o inexplicável chegar até você, porque Ele é o Deus do impossível. Diga, é o Deus do impossível. Diga, Deus vai fazer o inexplicável chegar até mim. Sabe aquela situação que a pessoa fala assim, cara, eu não entendo o que acontece com você, eu não entendo o que acontece na sua empresa, eu não entendo. Direto eu ouço isso. Está todo mundo reclamando, está todo mundo falando, eu não entendo, mas não é para entender mesmo. A vida de um homem de fé, de uma mulher de fé é um mistério. Você sabia disso ou não? A Bíblia diz que a vida de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo, ele é como um vento, ninguém sabe, nem de onde vem, nem para onde vai, só vê o resultado, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, seja um homem cheio do Espírito de Deus, porque a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de fé, é um mistério, é como o vento. João 3 fala sobre isso. Você não sabe de onde veio, para onde vai, você só vê o resultado dele. Não é incrível isso? Sim ou não? Êxodo 17:6, eu estarei à sua espera no alto da rocha no monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades. Às vezes aquilo que você mais espera vem de onde você menos espera. Agora, vem cá, vai lá, bata na rocha que dela vai jorrar água, você precisa de água, vai lá e bata na rocha. Lembre-se que depois a palavra foi, fale com a rocha. O que é a rocha, gente? O que é a rocha? Deixa eu te ensinar, diga comigo, a rocha é Cristo. Fala com a rocha. Fala com ela que vai jorrar água. Fala com ela que vai sair aquilo que você mais precisa de onde você menos imagina. Sai dele, jorra dele. Mas o que nós precisamos fazer? Usar a fé. Eu preciso usar a fé, eu preciso crer. Números 17. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Esse texto é incrível, né? Eu gosto demais dele, porque está lá o povo falando assim, mas não é só Arão e Moisés que é de Deus, Deus é conosco também, e papapá, aquela converseiro todo.
E aí o próprio Deus vem e fala assim, chama os líderes, manda cada um trazer a sua vara, seu cajado, e coloca na tenda diante de mim. A vara daquele que florescer é quem eu escolhi. E vai acabar a conversa, vai acabar a murmuração. E aí pegaram, trouxeram as varas e colocaram ali diante do Senhor. E aí o texto diz de uma forma tão linda, né? No dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Olha que coisa incrível. É o que eu gosto de dizer. Como é que essa vara brotou? Como é que essa vara produziu? Ela não estava ligada a uma árvore. Ela não estava ligada a uma amendoeira. Como é que ela produziu? Como ela produziu flores, frutos, amêndoas? Todos os líderes tinham uma vara. Como falamos ontem, todo pastor tinha um cajado. Mas é diferente daquele que Deus consagrou. É diferente daquele que Deus está, a bênção dele está. Aquele que Deus consagrou, abençoou, aquele com quem Deus está, floresce. Acabou a conversa. Quando chegaram lá, tinha produzido. Acabou a discussão. Tem uma coisa interessante aqui, né? A gente acaba com blá 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 com o resultado. Acaba com conversinha com o resultado. Quer ver acabar a discussão? Vamos ver o fruto. O fruto acaba com a discussão. Ah, não sei se é de Deus, eu também sou de Deus, porque não sei o quê, eu também tenho fé, não sei o quê. Vamos ver. E como é que isso produziu? Colocando diante do Senhor, consagrando. Tem muita gente que fala a teu respeito, fala de você, mas como é que acaba com a conversa? Tem muitas pessoas que torcem ao contrário. Como é que acaba com o problema? Resultado. Você floresce, você frutifica. Você floresce. Aquele que Deus escolheu para florescer, vai florescer. Todo mundo tinha uma vara. Muita gente tem um negócio. Muita gente trabalha numa profissão. Talvez até na mesma que você. Mas quantos têm florescido de verdade? Quantos vão florescer o quanto você vai florescer? Quem crê nisso? Vocês estão afiados? Então vai. Eu falei para eles que eles não iam esquecer de mim tão cedo. Eles iam ficar, cabecinha dele, ia ficar. Que é isso aí? A gente entra o Espírito, entra a palavra. Aqui está dentro de você. Olha, parece uma frase pequena, uma frase bobinha, né? Mas o que eles estão falando profeticamente e internamente? Eu vou frutificar. Eu vou frutificar. Com a graça do Senhor, eu vou plantar e eu vou frutificar. Não é incrível isso? É a fé que nos move. Diga comigo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. É lindo. Vamos lá. Deuteronômio diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não debaixo. Não é uma promessa?
Poxa, que coisa incrível. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. O Senhor envia bênçãos aos celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Ah, como eu creio. Ah, como eu acredito. Nós vemos por fé, gente. Nós vemos por fé. E acendeu a ira de Balaque contra Balaão, batendo palmas. Disse: eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. O cara chama para amaldiçoar e não tem jeito. Chega lá, Deus dá uma ordem, você fala assim, ó, esse povo aí você não pode amaldiçoar não. Esse povo é bendito, pode abençoar. E ele abençoa. Daqui a pouco ele vem e tenta mudar a situação. Vem aqui, vamos no outro monte ali e tal, vamos amaldiçoar esse povo. O Senhor diz: já falei para você que você não pode amaldiçoar esse povo. Por fim, aquele que contratou para amaldiçoar já estava assim, ó, bonito, hein? Bonito, eu te contrato para você amaldiçoar e você já abençoou esse povo 3 vezes. Ah, que lindo, né? Porque você não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Diga: ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Inclusive isso é para nós. Tem pessoas que falam, tem pessoas que liberam palavras que não deveriam, e daí? Seria bom que ele poupasse as palavras dele, porque isso vai voltar contra ele. Sabia? Porque aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, diz a Bíblia. Olha que sério isso. E para a gente concluir a nossa leitura, disse, porém, Moisés, aqui estou no meio de 600 mil homens em pé, e dizes: darei a ele de comer carne durante 1 mês inteiro? Será que haveria suficiente para eles, se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles, se todos os peixes do mar fossem afogados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Olha, o Senhor respondeu. Moisés está lá falando: mas Senhor, não tem o suficiente, ainda que a gente pescasse todos os peixes do mar aqui, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Nós tínhamos que abater todos os rebanhos, não há rebanho suficiente para alimentar uma multidão como essa. E o Senhor está dizendo assim: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor. Veio um vento de onde, gente? Veio um vento de onde, gente? Que trouxe codornizes do mar e fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhado em todas as direções num raio de 1 dia de caminhada. Imagina que susto vendo aquele bando de codornizes vindo e caindo ali, ó, caindo. Ó, 1 dia de caminhada, 1 dia, a 90 centímetros. O que eles tinham que fazer? Só fazer assim, ó. Só dar uma baixadinha e pegar. Porque o Senhor assoprou o seu vento. Diga: Deus deu Deus o impossível. Ele não mudou. Diga: Ele pode soprar um vento e trazer vitórias, as vitórias que eu preciso. Ele pode assoprar um vento e trazer os clientes que definirão o meu ano. Diga: e eu creio nisto. Fique em pé, por gentileza. Ajuda eles agora, puxa de novo que eles vão te acompanhar. Puxa que eles vão te acompanhar. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva
e a neve desce dos céus, e não voltam para eles, sem regarem a terra, fazendo-a brotar e florescer. Diga comigo, fazendo-a brotar e florescer. Para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Feche os seus olhos, se você está com o teu propósito segurando seu coração. Assim como a chuva e a neve desce e faz a terra brotar e florescer e prosperar, assim é a palavra do Senhor. Ela nos faz prosperar, crescer, ela nos enriquece. No limite, o poder de Deus, Ele é capaz de fazer muito mais por você. Você pode alcançar um salário que você nunca imaginou alcançar, um faturamento que você nunca imaginou alcançar. Você pode viver, conquistar a casa dos seus sonhos, aquele carro zero, que é o dos seus sonhos. Você pode conquistar o casamento abundante, abençoado, ter uma família completamente abençoada, restaurada. É possível ocupar uma posição mais elevada. Deus tem planos maiores reservados para você e para cada um de nós. Se você crer na palavra que você está ouvindo, ela vai atingir o propósito. Isso significa que as promessas se tornarão reais na sua vida. Crer que Deus pode levantá-lo, crer que Deus pode honrá-lo, te abençoar em todos os aspectos. Crer que você pode ser o melhor naquilo que faz, o melhor na sua área. A Bíblia diz: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Quer dizer, a palavra de Deus é como fogo capaz de consumir qualquer maldição, como martelo capaz de despedaçar qualquer porta de bronze. Não há nada potente demais, ou mais potente ou poderoso do que a palavra. Não existe nenhuma situação que não possa ser mudada através da fé na sua palavra. Você é e terá o resultado que crer na palavra. Eu estou orando hoje que não haverá portas fechadas para você em 2026. Não haverá. Grave bem. Isaías 45. Quero fazer com vocês o que eu fiz hoje na live. Leia aqui comigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Tira o nome Ciro e coloca o seu. Diga: assim diz o Senhor ao seu ungido. Qual é o seu nome? Você é esse ungido. Ciro não está aqui não. Ciro já foi. Diga: agora é a minha vez. Cuja mão direita eu seguro com firmeza. Olha que coisa linda. Ele segura nas nossas mãos. Ele conduz. Permita Deus segurar sua mão e te conduzir. Permita. Às vezes a gente fala: segura na minha mão, Senhor. Mas a gente abaixa a mão e quando segura, Senhor, me conduz. Cuja mão direita eu seguro com firmeza.
para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis. Quer dizer, não vai ter gente maior do que ele, não. Não vai ter gente mais poderosa do que ele, não. Diga comigo, para abrir portas diante dele. De quem? De quem? Seu nome. De quem? Não haverá, porque o Senhor está falando, não haverá porta diante de Ciro. Agora é você. Para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Não haverá portas trancadas diante de você. Pode haver, mas não quer dizer que elas vão ficar. Você entendeu? Porque o que o Senhor está dizendo assim, haverá, ele vai se deparar, mas não, ao mesmo tempo não tem. Porque não tem porta que ele não possa penetrar. Eu irei adiante de você. De quem? E aplanarei os montes. Sabe aquelas montanhas? Sabe montanha? Sabe os montes? Eu vou tirar, vou aplanar. Não vai ter monte para você não. Você vai caminhar suave. Você vai caminhar, não vai ter montanha diante de você. Eu vou tirar. O que é montanha para muita gente, para você não vai ser. Entendeu ou não? O que é montanha para muita gente é para muita gente. Para você não, eu vou aplanar. Diga comigo, derrubarei portas de bronze. E romperei trancas de ferro. Olha que coisa linda, ele está falando, eu vou derrubar. Sabe por que não vai ter para você? Porque eu vou derrubar. Não vai ter para você porque eu vou derrubar. Não vai ter tranca para você. Darei a você, a quem? Os tesouros das trevas, ou escondidos, encobertos. Diga comigo, riquezas armazenadas, aonde? Sabe por que lugar secreto? É só ele que sabe. É aquela revelação, é aquela ideia, é aquela direção, é aquela conexão que só ele sabe. Só ele. E eu vou dar a você riquezas armazenadas em locais secretos. Diga comigo, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Ele está falando seu nome. Diga assim, ó, Deus está falando o meu nome. É você. Por amor a meu servo Jacó, tem propósito. De meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome. E lhe concedo um título de honra. Lhe concedo o quê? Embora você não me reconheça. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu sei que Deus é poderoso, mas chega na hora da gente realmente reconhecer o poder dele, a gente não reconhece. Eu sou o Senhor, diga comigo, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei. Ainda que não tenha me admitido. Feche os seus olhos. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Esse ungido é você. Que Deus te toma pela mão direita para subjugar, derrubar resistências, abrir portas que ninguém pode fechar, romper trancas que estavam fechadas. Não apenas vai à tua frente, Deus, Ele segura na sua mão. Acredite nisso, deixa entrar na tua alma. Ele segura na sua mão. Abrirei diante de você
Portas. Não é uma, são portas. E as portas não se fecharão. Portas profissionais, portas financeiras, portas espirituais, portas que precisam ou que pareciam impossíveis. Portas que o medo fechou, portas que o tempo atrasou, portas que os homens trancaram. O Senhor está abrindo. Acredite nisso. Deixa Ele segurar na sua mão. Você pode dizer isso a Deus? Eu estou com a mão. Num ato simbólico e profético, levanta a sua mão direita e diz: segura a minha mão, Senhor. Segura e diga a Deus: eu acredito na tua palavra. Me conduz, Senhor. Me dirija, Senhor. Faz essa oração e diga: Deus, eu confio no Senhor. Eu seguro na sua mão. Eu não vou segurar na mão de ninguém, eu vou segurar na sua. Porque eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida aquilo que talvez eu nem imagino, porque os teus pensamentos são maiores que o meu. Seus caminhos são mais altos do que os meus, Senhor. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Ele vai abrir portas gigantescas. Apesar de tudo, Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Confia nele. Confia. Confia. Deus vai corrigir rotas. Deus vai te dar a direção certa. Ele vai na tua frente organizando o cenário, transformando confusão em clareza, o caos em processo, o atraso em preparação. Quebrarei as portas de bronze e despedarei as trancas de ferro. Nenhuma resistência é maior do que a autoridade do Senhor. Confia. Confia. Segura na mão dele e diga: me conduza, Senhor, a cada passo, a cada direção desse ano. Dirija a minha mente, dirija os meus pensamentos, Espírito Santo. Me conduz, porque eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. Como o Senhor levantou o Ciro, eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. Como o Senhor levantou o Ciro e deu poder a ele, autoridade, eu sei que o Senhor tem comigo, Senhor. Confia, confia, confia. Deixa Ele colocar os sonhos certos dentro de você. Deixa Ele colocar aquilo que Ele tem com você. Confia. Você não vai ser. Você não vai ser. Porque se você está segurando nas mãos mais potentes do universo, o que sustenta o universo. Aleluia. Segura, Senhor. Ilumina. Fortalece a fé, Senhor. Eu declaro, meu Deus, e oro com ela. Eu declaro os projetos dela para esse ano materializados. Eu declaro, Senhor, é para a tua glória, como o Senhor disse a Ciro. É para a tua glória, é para que o teu nome seja exaltado, meu Pai. Tem um propósito, meu Deus. Levanta ela, levanta ela, levanta ela com poder. Faça o sobrenatural, meu Deus. Derrama de uma unção maior, de uma capacidade maior. Dê a ela habilidades, dê a ela inteligência sobrenatural. Envia, Senhor, as surpresas divinas, as provisões divinas, as revelações divinas. Revela ela, Senhor. Revela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Ativa a tua fé. Ativa a tua fé.
Porque Deus toma você pela mão e Ele vai te conduzir no processo. Ele vai te direcionar no processo. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te abrir portas gigantescas. Ele vai te conduzir. Segura na mão dele. Você vai viver o sobrenatural. Ele vai assoprar o vento. Ele vai assoprar o vento. Ele vai assoprar o vento. O mesmo vento que abre o mar é o mesmo vento que traz as codornizes. Ele vai assoprar o vento do sobrenatural. Ele vai assoprar o vento que traz abundância. Ele vai assoprar o vento que conduz à vitória. Ele vai assoprar o vento que traz o sobrenatural sobre a tua vida. Confia, confia. Eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo recursos inesperados, ideias estratégicas, conexões, provisões. Eu declaro sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Dê visão a Ele, Senhor. Você pode dizer isso? Eu vou, Senhor, nos seus caminhos, Senhor. Confia nele. Diga: Tu és. Diga a ele: Eu sei. Eu sei que nunca mudas. Se Confiar. Eu vou viver tuas promessas para mim. Viver tuas promessas pra mim. Com seus olhos fechados. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus, Ele libere sobre a tua vida aquelas 3 palavras que nós usamos a semana passada: surpresas divinas, provisões divinas, revelações divinas, recursos inesperados, ideias estratégicas, conexões certas, provisões que estavam ocultas, para que você saiba que Ele é o Senhor. Diga eu. Diga eu. Fala seu nome. Receba essa palavra. Caminho debaixo da mão direita do Senhor. Eu seguro com a minha mão a mão do meu Senhor. Portas se abrem, cadeias caem, caminhos se endireitam, tesouros se manifestam, porque o Senhor é Deus e Ele é o meu Deus. Diga: Ele vai fazer de novo na minha vida. Ele vai fazer de novo no meu tempo, na minha geração e na minha vida. Ele vai fazer de novo. Acredite nisso, Ele vai fazer de novo. Só lembre ao Senhor do que Ele já fez. Não abra os seus olhos. Eu só quero que você só lembre o Senhor o que Ele já fez. Porque o que o profeta Abacuque está fazendo é só lembrar ao Senhor o que Ele já fez. E Ele vem e diz: só que agora faça de novo. E faça na minha vida. Faça no nosso tempo.
tudo que você ouviu hoje foi o que Ele já fez. E Ele vai fazer de novo. Deixa Deus te levantar. Deixa Ele te encher. Nele você vai viver. Diga: nele vou viver. Em Jesus, Com poder. Ah, você vai se levantar de forma poderosa e sobrenatural. Diga: nele vou viver. Fala: em ti eu me levanto, Senhor. em ti eu me levanto. Declara a tua lei. Tu és Deus soberano. Te glorificarei. Eterna é a tua palavra. Teu reino não tem fim. Pra sempre Deus louvor. Diga: eu cantarei assim. Nenhum poder te enfrenta, Poder te enfrenta. nem maldição ou mal. A ti pertence, Pertence a glória. pois não há Deus igual. Não há Deus igual. Eu canto os seus louvores. E vou E vou testemunhar que o meu passado, o meu passado deixei. aonde? Jesus. Com poder. Aleluia. Eu me levantarei. nele vou. Nele vou. Nele vou. Nele vou. Levante as suas mãos. Eu te abençoo. E eu declaro cada palavra a ser cumprida na sua vida. Eu declaro seus projetos para 2026 materializados. Que Deus venha te revestir, te equipar com tudo que você precisa para viver o ano mais incrível da sua vida. Segura na mão dele e não solte. E ele vai à tua frente. Ele vai abrir todas as portas. Não haverá portas fechadas para você. Seja abençoado, seja revestido e saia daqui nesse espírito de fé, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém?